esse nosso tempo aqui. Obrigado, Senhor. O Senhor reina, bendito seja o teu nome. Dá-nos a tua revelação, tua inteligência, a tua graça, a tua paz. Nos faz navegar pela tua palavra e aprender de ti, com os profetas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, só um resumo, né? Nós estamos falando do tempo do fim, de uma escatologia atualizada, e falei na primeira semana sobre quem está no controle, que é nosso Deus. Ele reina, nunca perde de foco que Ele que está no controle das coisas. Ele até zomba do mundo. E na semana passada eu comecei a falar sobre o grande reset. Os 10 reis se levantam, seria o subtítulo, porque eu creio que o projeto da Fórum Econômico Mundial tem tudo a ver com a profecia de Daniel, que nós vamos estudar hoje. Então falei o que era o grande reset, né? Quais são os seus planos e como isso já estava previsto na palavra de Deus, né? E fomos até o ponto onde eu falei da Bíblia contra o grande reset, né? Será que a Bíblia tem algo sobre esse plano da elite mundial? Eles estão no cerne desse plano, o trabalho com um governo global forte, que é muito claro na palavra de Deus, né? Então os profetas têm algo a dizer sobre isso. A primeira visão que nós vamos falar é de 4 visões, grandes visões que Daniel teve. A primeira delas é um sonho que Deus dá a Nabucodonosor, da estátua, né? Aquela grande estátua que tem a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, ali o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro. Essa é a primeira visão de Daniel, no capítulo 2. Depois, no capítulo 7, tem a visão de 4 animais: um leão com asas, depois um leopardo com 4 cabeças e asas, né? O segundo, um urso com 3 costelas na boca, depois o leopardo com 4 cabeças e as asas, e depois aquele animal estranho, né, enorme, que tem 10 chifres, e ele tem garras de ferro e dentes de cobre, que liga ao Império Romano. Esse animal simboliza, né? Então a estátua vai falar desses 4 impérios mundiais, né? Um resumo dos impérios mundiais e outros impérios até o fim dos tempos. A estátua é um resumo da história da humanidade, né? E cada visão depois vem dos 4 animais. Depois, no capítulo 8, tem a visão ali de um bode e um carneiro, e depois tem outra visão lá no capítulo 9, e vai até o capítulo 12 de Daniel. Bom, então vamos primeiro à primeira visão, que é a estátua, né? A estátua Nabucodonosor tem aquele sonho, e ele chama os sábios da Babilônia, os vinhos, etc., para falar para ele. Ele quer saber o sonho e a interpretação. E aí eles dizem para ele: não, ninguém tem essa capacidade. Até que ele ameaça matar todos eles, inclusive Daniel. Aí Daniel pede um tempo, ele vai orar com os
três amigos dele, né, Ananias, Misael e Azarias, e numa noite Deus revela o sonho de Nabucodonosor para Daniel, e Daniel vem e fala todo o sonho para Nabucodonosor. Está no capítulo 2, de 31 até 45. A interpretação de Daniel é muito clara. É aquela grande estátua no sonho, uma pedra que não está ali na figura, depois eu tenho que botar a figura da pedra. A pedra, que vem de uma montanha, ela bate nos pés da estátua e derruba a estátua, significando a pedra é Cristo, é o reino de Deus, que vai colocar todos os reinos desse mundo abaixo. Então Daniel vai e fala, e primeiro ele fala com o rei qual era o sonho que ele teve, que foi uma coisa muito sobrenatural, né? E depois ele vai dar a interpretação. A primeira coisa que ele vai falar sobre a cabeça de ouro, que é a Babilônia, né? Nabucodonosor é essa cabeça de ouro poderosa. E o que acontece com Nabucodonosor quando Daniel interpreta esse sonho, que ele está muito orgulhoso e ele manda fazer até no capítulo seguinte, o 3, uma estátua toda de ouro. É como se ele estivesse opondo ao sonho de Deus, né, ao modo que Deus mostrou os reinos do mundo, e ele queria que a Babilônia dominasse tudo até o fim. Até nessa história ele manda todo mundo adorar a estátua de ouro. Aí os três amigos de Daniel que estão ali naquele dia da adoração da estátua, eles não se curvam, são julgados na fornalha, e Jesus aparece na fornalha e os liberta, né? E Nabucodonosor reconhece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego foram os nomes babilônicos que deram a Ananias, Misael e Azarias, e diz que ele é o Deus poderoso mesmo que livrou os filhos dele. Então a cabeça de ouro é a Babilônia. Agora a Babilônia, ela não foi fundada por Nabucodonosor. Na verdade, a Babilônia foi o primeiro reino da terra e foi fundada por Nimrod. Nimrod fundou a Babilônia e também ele fundou a Síria, porque Nínive, capital da Síria, foi Nimrod. Nós vamos voltar a falar sobre Nimrod. Depois a estátua tem os peitos, o peito e os dois braços de prata, que é o Império Medo-Persa. Eram dois impérios, da Média e da Pérsia. Eles se uniram e eles conquistaram o mundo. Eles conquistaram primeiro a Babilônia. Quando Daniel interpreta aquela figura, quando Belsazar está louvando os deuses dele, tomando bebidas nas taças de ouro tiradas do templo de Jerusalém, o Daniel entra e diz que ele vai ser conquistado pelo Império Medo-Persa, e naquela mesma noite o Belsazar é morto, e Dario, que era Medo, ele toma o poder, destrói o reino da Babilônia, né? E toma o poder, pega a Média, e depois dele vem Ciro, que era persa. Na verdade, segundo alguns historiadores aí, os persas, eles tinham a Média como aliados. Os persas, Dario, na verdade, era como um vassalo de Ciro. Então ele toma o poder, e Daniel continua servindo a Dario, né, onde ele é lançado na cova dos leões, Deus o livre. Ele fica até o primeiro ano de Ciro, quando Daniel já está velhinho, e quando Ciro faz um decreto para voltar o povo para Jerusalém e reconstruir a cidade. E depois a estátua tem o ventre, aqui os quadris de bronze, que simbolizam o Império Grego. O Império Grego, ele se levantou, e Alexandre o Grande
Em cerca de 13 anos ele conquistou o mundo todo. Ele se espalhou mais do que o Império Medo-Persa. O Império Grego foi muito importante. Além disso, eles influenciaram o mundo inteiro, a ponto de quando Jesus vem e quando o Novo Testamento é escrito, ele é escrito em grego, porque o grego se tornou como o inglês hoje, a língua universal. O mundo inteiro falava grego, porque o Império Grego entrou no mundo inteiro e foi o poder do Império Grego foi na cabeça de Alexandre, que a gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente vê as outras duas visões de Daniel sobre esse império. E as pernas de ferro, que é o Império Romano. O Império Romano ferro dá uma impressão de solidez, Ele é um império que conquista os reinos e domina o mundo de modo espantoso. Roma derrotou os gregos e se espalhou para o mundo inteiro. E as duas pernas simbolizam o Império Ocidental e o Império Oriental. O Ocidental em Roma, o Oriental principalmente em Constantinopla. Mas naquela data ali, 476, o Império Ocidental caiu, os bárbaros conquistaram. Mas no Oriental, Constantino fundou o Império Bizantino e durou até o século XV, quando eles foram conquistados pelo Império Otomano, dos turcos. E o Império Otomano só foi destruído na Primeira Guerra Mundial. Então, o Império Otomano foi o último grande império assim, que dominou quase que o mundo inteiro. As pernas são de ferro até os pés, que significa que tanto o Império Ocidental como o Oriental continuaram até surgir o Império misturado de barro. Então, depois que o Império Otomano cai, já tinha caído o Império Romano Ocidental, mas os bárbaros continuaram, a perna continuou até os pés. Aí depois, quando vem a Primeira e Segunda Guerra Mundial, começam a formar, não tem mais um império super, agora começa a formar coalizão de ações, quando eles criam o ONU, o OMS, esses órgãos que a gente conhece. Aí os pés de ferro com barro. Até que eu creio, estamos nos dias de se formar os 10 impérios, são os 10 dedos. Então o império dos pés de barro e ferro já está aí. Agora os 10 dedos ainda estão se levantando. São os 10 reis que vão se levantar, como eu disse, desde a semana passada. A gente olha hoje, estudando esses impérios, a gente pode olhar para livros de história, pesquisar, e a gente vai ver que a Bíblia é verdadeira. Quando Daniel teve aquela visão, ele só conhecia a Babilônia e os Medo-Persas, que já estavam guerreando contra a Babilônia. Tanto é que, poucos anos depois, eles tomam a Babilônia, Dario, o Medo. Então, em resumo, a estátua, ela aparece basicamente 5 reinos, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e o reino dos pés de barro. E depois vem os 10 dedos que fazem parte desse reino, que vem do pé, que os dedos fazem parte do pé, certo? Isso, como eu disse antes. Os 10 reinos, eles estão se formando diante dos nossos olhos. Essa agenda está avançando. Se você ler o que eu falei semana passada, do grande reset, aquela figura que eu projetei, onde aparece, vamos lá,
Qual figura aí? Essa figura. O grande reset tem esse projeto todo. Isso aí é do Fórum Econômico Mundial, que está junto com a ONU, e que por trás tem gente poderosa. Né? Isso aí não é invenção. Só você ir lá na internet e pesquisar sobre o Fórum Econômico. Bate lá, o grande reset, você vai ver o que vai acontecer. Vai aparecer lá. Então, não estou falando de nenhum tipo de, eu falo, conspiração, né? Nós estamos evoluindo muito nos dias atuais, né? Os 10 reinos estão se formando, a estátua vai nos dar muitas revelações, né? Como por exemplo, a cabeça é de ouro, o peito e os braços de prata, depois o ventre, os quadris de bronze, até as pernas de ferro, e depois os dedos, ferro e barro. Bom, o ouro e a prata sempre foram, até o final da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer, a principal moeda da humanidade. Tanto é que os países, para emitir moeda, eles tinham que ter lastro de ouro. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, eles mudaram esses cálculos aí, econômicos, e a moeda base virou o dólar. Hoje, ainda hoje, mais de 80% das transações comerciais são baseadas no dólar. Mas o dólar vai, eu creio, enfraquecer, né? E vai cair em desuso. O próprio dinheiro, do jeito que ele é, vai cair em desuso, está caminhando para isso. Nós estamos no limiar dessas coisas, né? Eu disse, por exemplo, esse Pix, né? Não tem nada a ver com a marca da vista, por favor. Mas é facílimo hoje você mandar um dinheiro para lá, para cá. Você não pega em dinheiro, nem a pessoa que recebe pega em dinheiro. Mas isso vai evoluir mais ainda, porque o dinheiro eletrônico está entrando aí. Não só o Pix, você tem que ter saldo no banco, mas daqui a pouco vai entrar a moeda digital. Vocês ouviram falar do Bitcoin, que está explodindo e crescendo esses dias, porque um dos caras mais ricos do mundo comprou 1,5 bilhões de dólares em Bitcoins. Um Bitcoin vale mais de 40 mil dólares hoje. Então o dinheiro eletrônico vai entrar em alta. A China acabou de lançar uma moeda digital e ela ordenou os bancos que parte do que eles têm de depósito seja nessa moeda chinesa. E aí ela começa também a controlar a vida dos chineses. Os chineses é tudo controlado eletronicamente, e aí agora o dinheiro lá está caminhando para a moeda digital. E eu citei isso também, que a Microsoft, sabe o que é Microsoft? Todo mundo sabe. Ela registrou, acho que 1 ou 2 anos atrás, uma patente que é 2020, 060606, sintomático, né? 060606, o nome da patente, o número da patente. Eu fui lá no registro de patente americano e chequei, existe mesmo essa patente. E essa patente é uma forma de minerar criptomoedas através da sua atividade cerebral, seus fluidos do seu corpo, etc. Por exemplo, se você entrar num site que eles querem que você entre, você vai assistir um filme no Netflix, né? E aí você ganha criptomoeda quando você estiver assistindo. Só que para isso acontecer, você provavelmente vai ter que ter um sensor aí no seu corpo para te conectar lá. Mas é isso, tá lá, é só ler. Então as coisas estão avançando, caminhando para a marca da besta.
onde ninguém pode comprar e vender, ou se você não tiver a marca, você não pode comprar e vender. Como nós vamos viver esse tempo, vai ser um tempo de angústia para a igreja, um tempo de tribulação, e a Bíblia diz também um tempo de angústia de Jacó para Israel. Outra revelação aí interessante, né, que eu escrevi aqui, é que os pés são barro com ferro. Então, e Jesus disse que um reino dividido não prevalece. Então, lá em Daniel, ele diz que o barro e o ferro, eles não se misturam. Então, tem algo aí da divisão, né, que Deus já colocou no próprio reino da besta, mostrando que ele vai cair, né, como a pedra cortada derrubou a estátua. Quando a pedra bate nos pés, interessante, ela bate nos pés e toda a estátua cai. Depois, quando a gente estudar daqui a pouco os 4 animais, a gente vai ver algo novo, interessante sobre esses reinos da estátua. A gente não deve, eu escrevi isso, a gente não deve pegar a profecia bíblica e tentar alinhá-la com a história. Você, aconteceu isso, isso está na Bíblia. Não, ao contrário, a gente deve ver a história e colocar a profecia, né? Porque a profecia é maior que a história, né? Mas a história que passou deve ser alinhada com a profecia. E isso pode enriquecer o seu entendimento da profecia, sem você se tornar aquele ser desvairado, que tudo é, vamos dizer, tudo é sinal da vinda. Os gafanhotos é sinal, não é por aí, ok? Você tem que ir na profecia e ver o que está acontecendo lá, e aí, se está acontecendo, por exemplo, Jesus falou que um dos sinais da vida dele seriam terremotos e coisas, angústia e tal, ondas, perplexidade. Então, os terremotos, cada vez eles aumentam mais, é um sinal que cada vez Jesus está mais próximo. E tsunamis, etc. Olha, vou ler aqui o finalzinho da visão de Daniel, capítulo 2, 41 a 45. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Quer dizer, o ferro é que dá firmeza ainda ao pé, certo? E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, igual ao pé, assim, por uma parte, o reino dos 10 dedos será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Então, ele está falando aqui, Daniel, está interpretando, e esse fato dele se misturar o barro com o ferro, através de semente humana, é como se houvesse aí um casamento, mas sem haver ligação verdadeira. Aquela aliança não é verdadeira. Alguns poderiam dizer, eu acho interessante, que aqui pode fazer referência à tentativa do homem se tornar uma máquina. Então, como você, ferro, máquina, barro, homem, porque o barro é o homem, o homem foi feito do barro. Então, o barro lá da estátua, do pé, dos dedos, é o homem. O ferro, que vem desde o Império Romano, é o poderio aí que para muitos podem ser a máquina. Nós vivemos dias estranhos, Eu falei sobre o transhumanismo, onde está se tentando
Eu ouvi uma notícia engraçada essa semana, tem gente gastando fortuna para aumentar, para alcançar a eternidade, para não morrer, né? Então, para isso eles estão gastando fortunas e tudo, e misturando coisas humanas com máquinas. Então hoje eu li também isso, tem um robô hoje que se você olhar para ele, você vai dizer que é humano, só falta pensar. Ele já pensa, mas falta alguma coisa que ele não tem, né? Mas tanto é que tem filme que mostra um robô, eu citei isso também, né, o Blade Runner, que a robô lá, ela tem um filho. Quer dizer, então essa loucura total, né, que nós vivemos nesses nossos dias. No versículo 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. É o reino inabalável, que eu falei até na oração de terça-feira. O reino que não é abalado, é o reino de Deus. Quem está no reino de Deus não vai ser abalado, né? Não significa ser abalado, não significa que você não vai sofrer, você não vai ter dificuldade, mas você não é abalado da sua fé. Você fica firme apesar das circunstâncias. Esse reino nunca vai ser destruído, esse reino não passará a outro povo, né? Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então o reino de Deus, da qual nós fazemos parte, vai durar para sempre. De maneira que, visto que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel sempre a revelação. Não é maravilhoso você saber que você pertence a Cristo, né? Que nós somos dele. Em Romanos diz que nós somos chamados para sermos de Jesus Cristo. Você é chamado para pertencer a Jesus Cristo, né? Então Jesus é a pedra. A pedra é Jesus, mas nós também somos a pedra, porque fazemos parte dele, né? Então após a ressurreição dos mortos, e quando os vivos forem arrebatados depois que os mortos ressuscitarem, e a igreja for formada com o Senhor nos céus, a igreja desce com o Senhor para executar os juízos. É aí que a pedra bate nos pés da estátua. Então a besta ou o anticristo, ele é julgado no lago de fogo junto com o falso profeta, e contra ele vai ter um morticínio dos seguidores da besta que tiveram a marca da besta, o nome da sua pessoa, né? Então a vinda de Jesus é o fim dessas coisas, desses reinos, e vai sobrar povos e línguas que vão entrar no reino milenar, do qual falaremos mais na frente, quando falarmos sobre o milênio. Até que nos ajudou o Senhor.